Maria Madalena, do fundo da dor ao chamado eterno de Jesus. E agora eu te pergunto, o que ele veria se olhasse para você hoje? Será que você reconheceria a voz dele se ela chamasse seu nome agora? Quem vê de fora não entende, julga, aponta, rejeita, mas por dentro há uma alma implorando por alívio. Uma alma que grita em silêncio, tentando sobreviver no meio da vergonha, da culpa e do abandono. Essa é a história de muitos. E foi também a história de Maria Madalena. Uma mulher que carregava mais do que dores. Ela carregava estigmas, 7 demônios a possuíam, mas o mais cruel deles era a forma como o mundo a via. Ela era chamada de impura, de desequilibrada, de inútil. Nenhum nome gentil repousava sobre ela, nenhum abraço a sustentava, nenhuma mão a levantava. Talvez você entenda bem esse lugar. O lugar onde tudo parece pesado demais, onde o passado é uma prisão, onde a alma parece estar quebrada em pedaços tão pequenos que ninguém conseguiria colar. Mas existe um olhar que não julga, que não condena, um olhar que vê além da dor, além dos rótulos, além dos erros. Esse olhar é o de Jesus. Maria Madalena não o procurou. Foi ele quem a viu primeiro. E quando ele a viu, não enxergou os seus pecados, enxergou o seu chamado. O encontro entre os dois não foi apenas libertador, foi profético, porque em uma sociedade que calava mulheres, ele a chamou para ser voz. Em um tempo onde as marcas da alma eram motivo de exclusão, ele fez das feridas de Maria um altar de cura. O mundo dizia que ela era o fim. Jesus mostrou que ela era o recomeço. Essa não é apenas uma história antiga. Essa pode ser a sua história agora. Porque às vezes é quando estamos aos pedaços que Deus encontra o espaço certo para reconstruir do jeito dele. Maria não precisava estar perfeita. Ela só precisava estar disponível. E foi no fundo da dor que ela ouviu o chamado que ecoa até hoje. Um chamado eterno, um chamado pelo nome. E agora eu te pergunto, o que ele veria se olhasse para você hoje? Será que você reconheceria a voz dele se ela chamasse seu nome agora? Maria estava cansada, mas não de um cansaço físico. Era algo mais profundo, um esgotamento da alma. Um desgaste invisível que consumia por dentro, enquanto o mundo seguia seu curso, indiferente. Aqueles que olhavam, não viam. E os poucos que viam, desviavam o olhar. Porque enxergar de verdade exige compaixão. E compaixão era algo que ela não recebia há muito tempo. O que Maria sentia não tinha nome claro. Era uma mistura de medo, vergonha, abandono e confusão. Em alguns dias, ela sequer conseguia lembrar quem já havia sido antes. Em outros, sentia como se estivesse cercada por vozes que não eram suas, dominada por pensamentos que não controlava, presa num labirinto que ninguém podia acessar. O mundo dizia que ela era possuída por 7 demônios, mas para ela parecia apenas um vazio incontrolável, um grito que ecoava dentro do peito e nunca encontrava resposta. Maria não sabia ao certo quando havia se perdido. Talvez tenha sido aos poucos. Uma ferida não curada aqui, uma decepção ignorada ali. A alma vai rachando em silêncio até desmoronar. E quando a queda acontece, os outros apenas apontam, sem se perguntar de onde veio tanta dor. Ela já não esperava nada de ninguém. A fé que um dia talvez tivesse conhecido estava soterrada pelas experiências de rejeição. Os fariseus a viam como impura, os homens a viam como descartável, as mulheres como ameaça. E Deus, ela nem sabia se ele ainda a via. Foi nesse lugar sombrio da alma que Jesus entrou. Ele não chegou com acusações, não veio exigir arrependimento imediato. Ele não usou uma multidão como palco, ele não a expôs. Ele apenas a viu, com olhos que atravessam a carne e alcançam o espírito. Com um olhar que não procura falhas, mas procura o que foi perdido. E naquele instante, algo começou a se quebrar. Não Maria, mas os grilhões que a aprisionavam. O que se passou naquele encontro
não é descrito em detalhes. A Bíblia diz apenas que ele expulsou dela 7 demônios. Mas o que isso significa vai além da libertação espiritual. Jesus devolveu a ela o controle da própria mente, o direito de sentir, o valor de existir. Ele devolveu a Maria a si mesma. A libertação não foi barulhenta, foi íntima, foi no nível da alma. E esse tipo de cura não acontece por fórmulas religiosas. Acontece quando a presença de Deus encontra um coração despedaçado e decide reconstruí-lo com propósito. Naquele momento, Maria Madalena passou a viver algo que ninguém ao seu redor compreendia, porque, ao contrário do que pensavam, ela não foi curada para voltar à vida antiga. Ela foi curada para seguir aquele que a viu de verdade. E aqui está a verdade que muda tudo. Jesus não curou Maria para que ela se encaixasse. Ele a curou para que ela transbordasse, para que sua vida fosse um sinal, uma prova viva de que não importa o quanto alguém esteja distante, ninguém está fora do alcance de Deus. Agora responda com sinceridade. Se ele te visse agora, você permitiria que ele te chamasse pelo nome? Depois que Jesus a libertou, Maria não voltou para casa. Não correu para contar às pessoas que agora estava bem. Ela escolheu segui-lo, não por obrigação, não por medo, mas porque pela primeira vez alguém havia olhado para ela sem querer usá-la ou rotulá-la. Pela primeira vez, ela foi chamada pelo que realmente era. Alguém que Deus amava. O chamado de Maria não foi feito em voz alta para uma multidão ouvir. Ele aconteceu no íntimo, na alma, onde só o Espírito Santo alcança. Esse tipo de chamado não tem glamour, não vem com promessas humanas, nem com garantias de uma vida fácil. Mas tem algo que nenhuma outra proposta do mundo é capaz de oferecer: presença. Maria escolheu a presença de Jesus. Ela não queria apenas agradecer, ela queria permanecer. A libertação foi só o começo. A jornada agora era outra. Era sobre aprender a viver perto de um amor que não exigia nada, mas transformava tudo. Enquanto muitos seguiam Jesus pelas palavras, Maria o seguia pelos gestos. Ela observava o modo como ele tocava os intocáveis, como falava com os rejeitados, como caminhava com os invisíveis. Ela conhecia bem esse lugar. Ela já havia estado ali. E agora, ver outras vidas sendo tocadas despertava nela um tipo de cura que livros não explicam. Ela não era mais apenas a mulher que foi liberta. Ela era agora testemunha viva de que o amor de Deus não recua diante da dor humana. Pelo contrário, ele se move justamente em direção a ela. Mas não pense que a caminhada foi fácil. Os olhares de julgamento continuavam. A sociedade ainda a via com desconfiança. Os religiosos a evitavam. E mesmo entre os discípulos, seu nome era sussurrado, não proclamado. Havia quem não entendesse sua presença constante. Afinal, o que aquela mulher estava fazendo tão perto do Mestre? Maria não precisava da aprovação de ninguém. A sua alma sabia onde havia sido curada. E onde há cura verdadeira, nasce uma fidelidade que o mundo não consegue explicar. Ela se tornou presença silenciosa. Caminhava entre os discípulos, mas sua atenção estava sempre nele. Quando os outros discutiam quem seria o maior, ela apenas permanecia perto. Quando todos se afastavam, ela ficava. Quando muitos abandonaram o caminho, ela continuou andando. É assim com quem é verdadeiramente tocado por Jesus. O coração não busca destaque, busca permanência. Não busca palco, busca altar. Não busca ser notado, busca ser encontrado todos os dias na mesma presença que um dia libertou. E aqui está a pergunta que atravessa gerações. Quantas vezes você já foi tocado, mas se afastou depois que a dor passou? Talvez você precise mais do que libertação. Talvez você precise de permanência. Maria entendeu isso. E por isso, mesmo entre os ruídos do mundo, ela escolheu permanecer em silêncio, perto daquele que a amou primeiro.
O dia da crucificação chegou como um terremoto silencioso. Enquanto muitos fugiam, Maria Madalena permaneceu. Não havia mais multidões celebrando milagres. Não havia pão multiplicado, nem curas espetaculares. Agora só havia dor, sangue, silêncio. E um Messias pendurado entre o céu e a terra. A maioria dos discípulos desapareceu. Alguns por medo, outros por desilusão. Mas Maria não se moveu. Ela sabia o que era abandono. Já havia sido deixada para trás tantas vezes que a dor já não a fazia recuar. E agora, diante do homem que um dia havia resgatado sua alma, ela decidiu ficar até o fim. Ela não compreendia completamente o que estava acontecendo. A dor era grande demais para ser explicada, mas algo dentro dela dizia que não podia sair dali, porque quem já foi restaurado por amor não abandona o amor quando ele está ferido. Maria viu o sangue, ouviu os gritos, sentiu o peso do céu em silêncio. E mesmo quando tudo parecia perdido, ela permaneceu. Porque às vezes a fé não é sobre entender, é sobre não ir embora. Foi no silêncio do sábado que a saudade falou mais alto. O corpo de Jesus havia sido retirado às pressas. O túmulo era o último lugar onde ela ainda podia sentir-se perto dele. E foi por isso que, no primeiro dia da semana, ainda escuro, ela foi ao sepulcro. Ela não buscava explicações, ela buscava presença. Mesmo morta, a presença de Jesus era mais viva para ela do que qualquer promessa do mundo. E foi lá, entre pedras e lágrimas, que aconteceu o impossível. O túmulo estava vazio, a confusão invadiu seu peito. Ela chorava, como se o pouco que restava tivesse sido tirado. Até que uma voz se fez ouvir atrás dela, uma voz familiar. Mas ainda assim, ela não reconheceu de imediato. "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Ela pensou que fosse o jardineiro. Respondeu entre soluços, mas então ele a chamou pelo nome. Maria. E naquele instante, tudo voltou. O tempo parou. A dor foi rompida. O céu se abriu dentro dela. Porque há algo em como Jesus pronuncia o nosso nome que nenhum outro som pode reproduzir. Ele não disse muito, só o suficiente. Ele sabia que para Maria o nome carregava marcas, carregava lembranças, carregava julgamentos. Mas quando Jesus disse Maria, ele limpou cada uma dessas feridas com uma única palavra. E é isso que ele faz até hoje. Ele chama pelo nome. Não pelo nome que o mundo colocou em você, mas pelo nome que ele mesmo escreveu com amor eterno. O nome que carrega propósito, identidade, destino e redenção. Maria foi a primeira a vê-lo ressuscitado, a primeira a ser chamada, a primeira a ser enviada, de esquecida a escolhida, de excluída a mensageira. E agora é a sua vez de se perguntar: se ele dissesse o seu nome hoje, você reconheceria a voz? A partir daquele instante, Maria já não era apenas uma mulher curada. Era uma mulher com missão. Não bastava ter sido liberta. Agora, ela carregava uma mensagem que o mundo precisava ouvir. E essa mensagem não vinha dos lábios. Vinha da vida. Vinha dos olhos que haviam visto o ressuscitado. Vinha do coração que reconheceu a voz daquele que a chamou pelo nome. Jesus não escolheu Maria por acaso. Ele poderia ter aparecido primeiro a Pedro, a João ou até mesmo aos líderes da sinagoga. Mas escolheu uma mulher marcada, ferida, marginalizada. Porque o reino de Deus sempre começa onde o mundo menos espera. Ao confiar a Maria a primeira revelação da ressurreição, Jesus estava rompendo com toda a lógica humana. Estava dizendo, sem palavras, que o Evangelho não pertence aos fortes, nem aos perfeitos. Ele pertence aos que foram restaurados, aos que foram vistos, aos que foram transformados pela graça. Maria não teve medo de anunciar, mesmo sabendo que poderiam duvidar, mesmo sabendo que sua palavra não valeria muito aos olhos da sociedade. Ainda assim, ela foi. Porque quem foi tocado por Deus de verdade
não consegue mais se calar. Ela atravessou a dor, o luto, a vergonha e carregou consigo a notícia mais poderosa da história. Ele está vivo. E se ele está vivo, então toda esperança é possível. Toda culpa pode ser arrancada. Todo vazio pode ser preenchido. Toda história pode ser reescrita. A jornada de Maria não foi sobre fama, nem sobre reconhecimento. Foi sobre fidelidade. E esse é o chamado que ainda ecoa até hoje. Quantas vezes você já se sentiu fora de lugar? Como se não houvesse mais espaço para sua história? Como se sua dor fosse grande demais para ser usada por Deus? Maria também achava que sua história terminaria em dor. Mas Deus transformou essa dor em testemunho. E o mesmo pode acontecer com você. Ele não está procurando perfeição, ele está procurando verdade, um coração disposto a ser reconstruído. Alguém que não tenha medo de admitir que chegou ao fim, mas que ainda tem sede de começar de novo. Porque o lugar onde o mundo te abandonou pode ser exatamente o lugar onde Deus decide te levantar. E quando Ele te levantar, será impossível voltar a ser o mesmo. Não porque você se tornou alguém melhor, mas porque agora carrega dentro de si a marca do encontro, a lembrança de ter sido chamado pelo nome. E agora eu te pergunto, você está disposto a deixar que a dor que te marcou se transforme no testemunho que vai marcar outros? Maria Madalena foi chamada, mas o chamado dela não era apenas para segui-lo. Era para testemunhar com a própria vida o que significa ser transformada pela presença de Deus. Esse chamado não terminou no túmulo vazio. Ele se estendeu por cada passo que ela deu depois. Cada olhar que enfrentou, cada palavra que ousou dizer. Ela era agora porta-voz daquilo que muitos não conseguiam entender. Mas o mais poderoso é que o chamado de Maria é um espelho. Um lembrete silencioso de que a graça de Deus não se limita a um tempo, nem a um nome. Aquilo que Ele fez por ela, Ele continua fazendo hoje e pode fazer por você. O chamado não vem quando você está pronto. Ele vem quando você está quebrado. Não surge quando tudo está em ordem, mas quando tudo está em ruínas. Porque Deus não escolhe vasos perfeitos. Ele escolhe os despedaçados para que a glória da restauração seja exclusivamente dele. Maria ouviu seu nome e respondeu com entrega. Ela não pediu explicações, não exigiu provas, apenas reconheceu a voz, e isso foi suficiente para mudar tudo. O que falta hoje não é Deus falando, é gente ouvindo, gente com o coração aberto para reconhecer quando é chamada, porque muitas vezes Ele não grita, Ele sussurra, Ele não impõe, Ele convida. Mas para ouvir é preciso silenciar o ruído interno, o medo, a culpa, a ansiedade, tudo aquilo que te convenceu de que você não vale a pena. Mas se Ele te chamou, é porque vê em você algo que o mundo não viu, algo que talvez nem você consiga enxergar ainda. Maria foi chamada para ser testemunha da ressurreição. Você pode ser chamado para ser testemunha de esperança no meio do caos. Luz onde tudo parece escuro, voz onde reina o silêncio. O chamado não é sobre cargos nem visibilidade, é sobre presença. É sobre ser um lugar onde Deus habita, onde Ele age, onde Ele transforma vidas por meio da sua. Maria foi a primeira mensageira do Cristo ressuscitado. Mas, e você? Qual será sua resposta ao chamado? Porque não basta ouvir, é preciso responder. E talvez a pergunta mais importante agora seja essa. Você está disposto a dizer sim, mesmo sem entender tudo, como Maria fez? O nome de Maria Madalena ficou marcado não pela dor que viveu, mas pela escolha que fez depois da cura. Ela não se agarrou ao passado, não fez da dor o seu trono, não construiu sua identidade a partir das feridas. Ela deixou que o amor de Jesus fosse maior do que tudo que já havia enfrentado. E essa decisão moldou todo o seu futuro. É exatamente aqui que muitos ficam paralisados.
porque há quem receba cura, mas ainda vive como se estivesse preso. Há quem ouça a verdade, mas escolhe continuar acreditando nas mentiras antigas. Há quem seja chamado, mas insiste em voltar para o lugar onde tudo se perdeu. Maria não voltou, ela seguiu. E ao seguir, ela se tornou parte do plano eterno de Deus. Quantas vezes você já sentiu o toque dele, mas hesitou em responder com entrega? Quantas vezes sentiu que havia algo mais para a sua vida, mas permitiu que o medo fosse mais alto que a fé? O chamado de Deus não é uma exigência, é um convite, e ele continua ecoando. Nos silêncios da madrugada, nas lágrimas que ninguém viu, nas dúvidas que você tenta calar, nos momentos em que tudo parece perdido. É nesses lugares que ele sussurra: ainda há propósito em você. Maria Madalena não tinha títulos, não tinha status, não tinha nada que o mundo considerasse relevante, mas ela tinha algo que mudou tudo: disposição para ser encontrada. E isso foi suficiente. Hoje, talvez você esteja cercado por vozes que dizem que não é digno, que seu tempo passou, que a culpa ainda te persegue. Mas o Evangelho é justamente para aqueles que acreditam que não tem mais saída. Porque é quando a gente acha que tudo acabou, que Deus começa algo novo. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que Ele diz quando te chama. E ele não aqui está o roteiro completo contínuo do vídeo Maria Madalena, do fundo da dor ao chamado eterno de Jesus, já finalizado e pronto para colar no TXT do CapCut. Eu uni todos os tópicos em um só fluxo, sem divisões de capítulos ou marcações, com linguagem narrativa, emocional e espiritual, dentro do estilo modo Deus. Quem vê de fora não entende. Julga, aponta, rejeita, mas por dentro há uma alma implorando por alívio. Uma alma que grita em silêncio, tentando sobreviver no meio da vergonha, da culpa e do abandono. Essa é a história de muitos, e foi também a história de Maria Madalena, uma mulher que carregava mais do que dores. Ela carregava estigmas, 7 demônios a possuíam. Mas o mais cruel deles era a forma como o mundo a via. Ela era chamada de impura, de desequilibrada, de inútil. Nenhum nome gentil repousava sobre ela, nenhum abraço a sustentava, nenhuma mão a levantava. Talvez você entenda bem esse lugar. O lugar onde tudo parece pesado demais, onde o passado é uma prisão, onde a alma parece estar quebrada em pedaços tão pequenos que ninguém conseguiria colar. Mas existe um olhar que não julga, que não condena. Um olhar que vê além da dor, além dos rótulos, além dos erros. Esse olhar é o de Jesus. Maria Madalena não o procurou. Foi ele quem a viu primeiro. E quando ele a viu, não enxergou os seus pecados. Enxergou o seu chamado. O encontro entre os dois não foi apenas libertador. Foi profético, porque em uma sociedade que calava mulheres, ele a chamou para ser voz. Em um tempo onde as marcas da alma eram motivo de exclusão, ele fez das feridas de Maria um altar de cura. O mundo dizia que ela era o fim. Jesus mostrou que ela era o recomeço. Essa não é apenas uma história antiga. Essa pode ser a sua história agora. Porque às vezes é quando estamos aos pedaços que Deus encontra o espaço certo para reconstruir do jeito dele. Maria não precisava estar perfeita. Ela só precisava estar disponível. E foi no fundo da dor que ela ouviu o chamado que ecoa até hoje. Um chamado eterno, um chamado pelo nome. Maria estava cansada, mas não de um cansaço físico. Era algo mais profundo. Um esgotamento da alma, um desgaste invisível que consumia por dentro enquanto o mundo seguia seu curso, indiferente. O que Maria sentia não tinha nome claro. Era uma mistura de medo, vergonha, abandono e confusão. Em alguns dias, ela sequer conseguia lembrar quem já havia sido antes.
Em outros, sentia como se estivesse cercada por vozes que não eram suas, dominada por pensamentos que não controlava, presa num labirinto que ninguém podia acessar. O mundo dizia que ela era possuída por 7 demônios, mas para ela, parecia apenas um vazio incontrolável, um grito que ecoava dentro do peito e nunca encontrava resposta. Ela já não esperava nada de ninguém. Foi nesse lugar sombrio da alma que Jesus entrou. Ele não chegou com acusações, não veio exigir arrependimento imediato. Ele apenas a viu, com olhos que atravessam a carne e alcançam o espírito. E naquele instante, algo começou a se quebrar. Não Maria, mas os grilhões que a aprisionavam. A Bíblia diz apenas que ele expulsou dela 7 demônios. Mas o que isso significa vai além da libertação espiritual. Jesus devolveu a ela o controle da própria mente, o direito de sentir, o valor de existir. A libertação não foi barulhenta, foi íntima, foi no nível da alma. E esse tipo de cura não acontece por fórmulas religiosas. Acontece quando a presença de Deus encontra um coração despedaçado e decide reconstruí-lo com propósito. Maria não foi curada para voltar à vida antiga. Ela foi curada para seguir aquele que a viu de verdade. E aqui está a verdade que muda tudo. Jesus não curou Maria para que ela se encaixasse. Ele a curou para que ela transbordasse. Depois que Jesus a libertou, Maria não voltou para casa. Não correu para contar às pessoas que agora estava bem. Ela escolheu segui-lo, não por obrigação, não por medo, mas porque pela primeira vez alguém havia olhado para ela sem querer usá-la ou rotulá-la. O chamado de Maria não foi feito em voz alta para uma multidão ouvir. Ele aconteceu no íntimo, na alma. Maria escolheu a presença de Jesus. Ela não queria apenas agradecer, ela queria permanecer. Enquanto muitos seguiam Jesus pelas palavras, Maria o seguia pelos gestos. Ela observava como ele tocava os intocáveis, como falava com os rejeitados, como caminhava com os invisíveis. Ela conhecia bem esse lugar, mas não pense que a caminhada foi fácil. Os olhares de julgamento continuavam. Os religiosos a evitavam, e mesmo entre os discípulos, seu nome era sussurrado, não proclamado. Ainda assim, ela permaneceu. É assim com quem é verdadeiramente tocado por Jesus. O coração não busca destaque, busca permanência. O dia da crucificação chegou como um terremoto silencioso. Enquanto muitos fugiam, Maria permaneceu. Não havia mais milagres, agora só havia dor, sangue, silêncio e um Messias pendurado entre o céu e a terra. A maioria dos discípulos desapareceu, mas Maria não se moveu. Ela sabia o que era abandono. E agora, diante do homem que um dia havia resgatado sua alma, ela decidiu ficar até o fim. Porque às vezes a fé não é sobre entender, é sobre não ir embora. Foi no silêncio do sábado que a saudade falou mais alto. E no primeiro dia da semana, ainda escuro, ela foi ao sepulcro. Não buscava explicações, ela buscava presença. E foi lá, entre pedras e lágrimas, que aconteceu o impossível. O túmulo estava vazio. Ela chorava, como se o pouco que restava tivesse sido tirado, até que uma voz se fez ouvir atrás dela. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela pensou que fosse o jardineiro. Mas então ele a chamou pelo nome, Maria. E naquele instante tudo voltou. A dor foi rompida. O céu se abriu dentro dela. Porque há algo em como Jesus pronuncia o nosso nome que nenhum outro som pode reproduzir. Maria foi a primeira a vê-lo ressuscitado, a primeira a ser chamada, a primeira a ser enviada, de esquecida a escolhida, de excluída a mensageira. A partir daquele instante, Maria já não era apenas uma mulher curada, era uma mulher com missão. Ao confiar a ela a revelação da ressurreição, Jesus estava rompendo com toda a lógica humana.
Estava dizendo que o evangelho pertence aos que foram restaurados. Maria não teve medo de anunciar. Ela carregou consigo a notícia mais poderosa da história. Ele está vivo, e se ele está vivo, então toda esperança é possível. Toda culpa pode ser arrancada. Todo vazio pode ser preenchido. Toda história pode ser reescrita. Maria Madalena foi chamada, e esse chamado é também um espelho. Aquilo que ele fez por ela, ele continua fazendo hoje. O chamado não vem quando você está pronto. Ele vem quando você está quebrado. Ele não escolhe vasos perfeitos. Ele escolhe os despedaçados. Maria ouviu seu nome e respondeu com entrega. E isso foi suficiente. O que falta hoje não é Deus falando, é gente ouvindo. Se Ele te chamou, é porque vê em você algo que o mundo não viu. O nome de Maria Madalena ficou marcado não pela dor que viveu, mas pela escolha que fez depois da cura. Maria não voltou, ela seguiu. E ao seguir, se tornou parte do plano eterno de Deus. O chamado de Deus não é uma exigência, é um convite. Ele continua ecoando até agora. Hoje, talvez você esteja cercado por vozes que dizem que não é digno, que seu tempo passou. Mas o Evangelho é justamente para aqueles que acreditam que não tem mais saída. Porque é quando a gente acha que tudo acabou, que Deus começa algo novo. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que Ele diz quando te chama. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, como Maria Madalena um dia esteve, quebrados, cansados e muitas vezes sem saber para onde ir. Mas assim como o Teu olhar atravessou a dor dela e a chamou pelo nome, nós cremos que hoje o Teu olhar também nos encontra. Nós entregamos diante de Ti o peso que carregamos, os rótulos que nos foram dados, as marcas que nos feriram, o silêncio que tantas vezes nos sufocou, e pedimos: chama-nos pelo nome, Senhor, que a Tua voz seja mais alta do que todas as outras. Assim como Maria foi levantada, levanta-nos também. Que aquilo que nos destruía se torne agora testemunho. Que os lugares de vergonha sejam transformados em altares de esperança. Que as feridas se tornem cicatrizes que contam a história da Tua graça. Jesus, nós não queremos apenas libertação, queremos permanência. Queremos estar perto de Ti, não apenas nos dias bons, mas também nos dias de silêncio. Queremos seguir os Teus passos, mesmo quando não entendemos o caminho. Queremos permanecer junto à cruz, mesmo quando outros desistem. Queremos correr ao Teu encontro, mesmo quando tudo parece perdido. Porque sabemos que a Tua presença é maior do que qualquer promessa deste mundo. Hoje declaramos: nós também fomos chamados, nós também ouvimos a Tua voz, e não seremos mais os mesmos. A nossa resposta é sim, sim para o Teu amor, sim para a Tua presença, sim para o Teu chamado. E agora, Senhor, guarda cada coração que orou comigo, sela com o Teu Espírito esta palavra, que ninguém saia daqui como entrou, que cada um sinta a certeza de que foi chamado pelo nome. Se esta oração falou ao seu coração, declare em fé nos comentários: Ele me chamou pelo nome. E que este seja o marco de um novo começo na sua vida. Que a fé que sustentou Maria Madalena sustente também a sua vida. Fiquem com Deus e Maria.